Vamos então ao vídeo da nossa correção da prova. Essa é a prova 2 de fotogrametria 2, que foi ministrada aqui na URGS por mim, Mário Reis. Então essa prova 2, foi dividida em 9 questões. Cada uma dessas questões possui uma quantidade de pontos e algumas delas são subdivididas em outras subquestões. A primeira delas, a questão 1, é uma questão de responda verdadeiro e falso. V para verdadeiro, F para falso. Entretanto, se a resposta for falsa, se a afirmativa que tiver aqui no texto for falsa, é para que o aluno justifique, mostre como essa questão poderia ser verdadeira. O que tem de errado com a questão falsa? Então vamos lá à primeira das questões. Na orientação relativa, há a necessidade de 4 pontos homólogos medidos nas duas imagens para determinar os parâmetros de orientação exterior entre as fotos. Então essa questão é verdadeira ou falsa? Vocês já viram ali que eu mostrei, sem querer, a resposta da questão. Mas essa questão é verdadeira ou falsa? A orientação relativa. Então vamos pensar o que faz a orientação relativa. A orientação relativa, você determina a orientação entre duas imagens adjacentes, fixa uma das imagens, uma das fotografias, e orienta a segunda delas em relação à primeira. Tudo bem? É isso que a gente faz. Para você fazer esse procedimento, você precisa resolver, primeiro você precisa estabelecer um modelo matemático que relaciona essas duas imagens. Os modelos matemáticos que são utilizados são quais? Vocês aprenderam isso lá em fotogrametria 1. Esses modelos são colinearidade e coplanaridade. Colinearidade, você tem duas equações, uma para x e uma para y na fotografia. E coplanaridade, você tem apenas uma questão para o conjunto todo de raios homólogos, vamos assim chamar, né? Os raios homólogos, vocês se lembram disso. Bom, está dando reflexo do projetor ali, vamos tentar dar uma giradinha aqui, para ver se não dá o reflexo. Bom, então para você fazer uma orientação relativa, o que é necessário? Você medir pontos homólogos nas imagens. E aí, através do modelo matemático, modelo funcional, você associar as variáveis desses modelos matemáticos. Tudo bem? E através de um processo de ajustamento, determinar os parâmetros que devem ser encontrados no processo. O processo que nós estamos falando é orientação relativa. Para fazer a orientação relativa, nós não precisamos de 4 pontos homólogos. Vocês vão observar, vocês vão fazer aí em casa as equações, montar as equações, montar o ajustamento e vão observar o seguinte, que para você fazer uma orientação relativa, você precisa de 6 pontos, no mínimo 6 pontos para dar ajustamento. Por quê? Se você tiver o modelo funcional de colinearidade, você vai precisar desses 6 pontos, porque vai dar um sistema de 24 equações a 23 incógnitas. Lembrem que os parâmetros de orientação relativa, você vai determinar a orientação externa, vão ser 5 parâmetros, dá uma estudada aí em fotogrametria 1, lá no CHASC, no material que foi dado na disciplina anterior. Então você vai resolver um sistema de 24 equações a 23 incógnitas. São os 5 parâmetros de orientação externa e mais 3 vezes o número de pontos que vão ser medidos. Se você tem 6, dão 18 pontos, certo? Que vão ser determinados no processo, 18 coordenadas, 18 incógnitas que vão ser dadas, porque são 6 pontos, cada ponto tem x, y e z que vão ser determinados pela orientação relativa, também, no referencial do modelo, e mais os 5 parâmetros que são os de orientação externa. Então 5 mais 18, 23 parâmetros. E você vai ter um sistema para cada raio homólogo, você tem 4 equações, são 2 para a esquerda e 2 para a direita, tudo bem? Então você vai ter
vai ter 6 vezes 4. 24, 24, 23, 1 grau de liberdade. Certo? É isso que você vai conseguir fazer na orientação relativa. Se fizer por coplanaridade, aí cada conjunto de raio, esquerda e direita, cada conjunto, cada par de raios homólogos vão dar uma equação inteira. Então você vai ter a solução pelo combinado, não paramétrico, combinado, e você vai então precisar fazer 6 equações para 5 incógnitas pelo combinado. Então essa é o erro aqui, não são 4 pontos, são 6 pontos. Tudo bem? Então ela é falsa porque há necessidade de 6 pontos homólogos, pois para o ajustamento dar certo, com 6 pontos, gera-se 24 equações a 23 incógnitas, considerando um ajustamento pelo método paramétrico com modelo funcional por linearidade. Certo? É o que eu acabei de dizer. Ou 6 equações com 5 incógnitas, considerando o método combinado com modelo funcional com planaridade. Essa é como justificar o falso, né? Para mostrar o que está falso nessa afirmativa. Vamos para a segunda afirmativa. Afirmativa B. A orientação interior de uma imagem adquirida com uma câmera digital pode ser feita negligenciando-se o procedimento de transformação geométrica para a correção da deformação do filme, pelo fato de o sensor CCD ser considerado de estado sólido, com distorções ínfimas. Tudo bem? O que tem de errado aí nessa afirmação? Bom, tem de errado não é que não tem filme na câmera digital, não é isso, não é essa relação que se destaca nessa questão. Por quê? Eu estou dizendo que não tem filme, é evidente que não tem filme numa câmera digital. Mas eu falo da deformação do filme, o mesmo processo de deformação que era feita no filme, não é preciso ser feito no sensor CCD. Certo? Por quê? Por quê? Então, é verdadeiro ou falso? Eu estou dizendo que a afirmação é verdadeira. Por quê? É verdadeira. Por quê? Porque nós temos um sensor CCD que é de estado sólido. Ele é de estado sólido. Para efeitos, para algumas situações, a gente vai considerar como de estado sólido. Você vai ver que com câmeras profissionais, câmeras fotogramétricas, eles se preocupam também com essa deformação ínfima. Tenta evitar que essa deformação ocorra. E como é que eles fazem? Colocam sistemas que mantêm a temperatura da câmera dentro do sistema. Então isso ocorre com as câmeras fotogramétricas. Mas no caso de uma câmera para finalidades de você fazer uma aquisição a curta distância, essa deformação que vai acontecer com a mudança de temperatura, você pode considerar ela como uma deformação ínfima. Então você não precisa fazer o cálculo da transformação geométrica para fazer a orientação interna da sua imagem. Tudo bem? Não precisa fazer. Então essa afirmação é verdadeira. O que você faz? Você faz uma transformação que é apenas uma equação que dá o mesmo resultado, que leva do sistema de máquina da câmera fotográfica para o sistema, vamos assim dizer, pseudo fiducial, né? Faz uma translação para o centro da imagem e faz uma reflexão de eixo. É só isso que a equação faz, não precisa calcular a transformação geométrica. Se você calcular, ela vai dar o mesmo resultado. É isso que vai acontecer. Tem softwares, por exemplo, a LPS, que usa a transformação geométrica mesmo a câmera sendo digital. Se você olhar no relatório de uma fototriangulação, mesmo que a câmera seja digital, você vai perceber que os parâmetros da transformação geométrica, da transformação afim, estão lá. Ele calcula a transformação afim. Porque é para deixar homogêneo o algoritmo. Só isso. Mas não precisa fazer. Então lá na equação,
essa equação você vai ver nas apostilas que você consegue fazer apenas com um cálculo de translação para o centro da imagem, uma reflexão do eixo Y e mais o fator de escala, a aplicação do fator de escala, que é o tamanho do pixel, certo? É isso que acontece. Então essa afirmação está com F ali, ela é verdadeira. Deixa eu colocar aqui. Corrigido, tá? Corrigido. A afirmação é verdadeira, certo? Como diz aqui, como está escrito aqui embaixo. Ela é verdadeira. Você pode negligenciar o processo de transformação geométrica. Tudo bem? É isso que... E eu falei isso em vários momentos de todas as aulas que nós já tivemos, desde fotogrametria 1 e fotogrametria 2, essa situação. Eu falei, deixei bem claro em várias aulas que nós tivemos. Bom... a terceira afirmativa, só para lembrar, a primeira afirmativa valia 0,1 e a partir da segunda vale 0,2. A questão 1 inteira vale 1,5, tudo bem? Então vamos lá, agora já disse que já mostrei ali que é falso, mas vamos lá, perdeu a surpresa. Vamos começar como se nada tivesse acontecido, né? Vamos lá, quem sabe eu faço um corte ali. Então vamos aqui, ó. A C, questão C. No método de fototribulação por feixe de raios, é necessário injuncionar as fotocoordenadas de algumas fotos em relação ao terreno. É necessário injuncionar as fotocoordenadas de algumas fotos, em relação ao terreno. Processo de fototribulação por feixe de raios. Você injunciona, a afirmação está dizendo que você tem que injuncionar fotocoordenadas de algumas fotos. Tudo bem? Então essa afirmação é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Essa afirmação, então, ela é falsa. Por quê? Então ela é falsa. Por quê? O processo de fototribulação por feixe de raios, você pega, mede coordenadas, várias coordenadas. Vamos pensar lá, vamos pensar no processo. Você mede várias coordenadas. Coordenadas nas imagens, você vai medir coordenadas nas imagens. Coordenadas de pontos de interesse na imagem. Alguns pontos desse são pontos foto-identificáveis, tem que ser, né, evidente. E você vai medir alguns pontos que vão ser pontos de apoio. O que são os pontos de apoio que você vai medir nas fotografias? São pontos que, além de você medir nas fotografias, você vai no terreno e mede. Também com técnica de topografia de geodésia. Certo? Você vai medir no terreno. Então você mede o ponto que você mediu no terreno, mede na imagem. Tudo bem? E você vai fazer o que também? Vai medir outros pontos, que são os pontos chamados pontos de ligação. Certo? Pontos de ligação. Que vão ser pontos que vão ser medidos apenas nas fotografias. E eles vão servir para conectar fotografias adjacentes. Tanto nas faixas, ao longo da faixa, na sobreposição longitudinal, quanto na sobreposição lateral. Então, esses pontos de fotografias adjacentes, fotografias e faixas adjacentes. Tudo bem? E além disso, mais alguns outros pontos que são os pontos de checagem. Certo? Nós falamos sobre esses pontos de checagem, mas não vem o caso agora sobre isso. Não precisamos falar sobre eles agora. Vamos falar sobre os pontos de checagem daqui a pouco. Deixa eu virar aqui, está dando reflexo na minha testa. Espera aí. Então, o que você tem que fazer? Então, você está dizendo ali, tem que injuncionar a foto coordenadas. Se você está usando feixe de raios, o modelo matemático que associa, que relaciona terreno
com fotografia é o modelo de colinearidade. É esse modelo que vai relacionar terreno com fotografia. Tudo bem? O modelo de colinearidade, em aulas, ele foi apresentado para vocês desde fotogrametria 1, na metade da fotogrametria 1, um terço da fotogrametria 1 já aparece o modelo de colinearidade, né? E desde então é o nosso modelo matemático principal, nosso modelo matemático fundamental. Tem o de coplanaridade também, mas ele é menos usado que a colinearidade. Tudo bem? Ele serve para quase tudo, colinearidade. Tanto colinearidade inversa, colinearidade normal, direta, serve para várias coisas. Mas quem relaciona então é a colinearidade. Ele relaciona coordenadas do terreno, o centro de perspectiva das fotografias, certo? As rotações das fotografias do terreno em relação à câmera, da câmera em relação ao terreno, do terreno em relação à câmera. E ele relaciona ainda as fotocoordenadas, x e y, que são medidas nas imagens, tudo bem? Pois bem, parâmetros. Todos os elementos são variáveis, mas alguns são considerados parâmetros, outros são considerados observações. E no modelo de colinearidade, as fotocoordenadas são observações. Tudo bem? No ajustamento, você consegue fixar ou soltar tanto parâmetros, estou falando de injunções, tanto parâmetros quanto observações. Os parâmetros, você fixa ou solta no processo com injunções através da matriz peso das injunções. Você fixa ou solta esses parâmetros. Nas observações, você fixa ou solta as observações através dos pesos das observações. Tudo bem? Então é possível sim você fixar, você dar mais peso, mais força para uma foto coordenada em relação a outra foto coordenada. Isso é possível ser feito. Tudo bem? Mas o que está escrito ali é o seguinte: injuncionar fotocoordenadas de algumas fotos em relação ao terreno. Fotocoordenadas com relação ao terreno. As fotocoordenadas não são relacionadas com... Quer dizer, elas não estão no terreno. Elas estão nas imagens, dentro do sistema imagem. No espaço, tem 3 espaços de coordenadas nas imagens, certo? Tem 2 espaços, assim dizer, você pode dividir em 2. O terceiro é um arbitrário lá, que é o sistema de máquina. Mas são 2, né? Fiducial e fotogramétrico. As fotocoordenadas estão em fotogramétrico, tudo bem? Você vai injuncionar ele em relação ao terreno? Não, né? Porque eles não são medidos no terreno, são medidos dentro da câmera. Então é isso que está dizendo aqui. Ela é falsa, pois as fotocoordenadas não estão no referencial do terreno, mas sim das imagens. Tudo bem? Só para misturar, para dar um nó na cabeça mesmo, é isso. A ideia é essa. Para que misturem coisas e a teoria entre, a teoria prevaleça. Isso, tudo bem? Bom, AD. Lembrando que a questão anterior valia 0,2. AD. O método de calibração de câmeras por goniômetro e multicolimadores é caracterizado como um método de calibração de campo. E daí? É ou não é? Não, né? Não, né? Goniômetro e multicolimadores são métodos de calibração de... Está lá no livro do Andrade, que tem na biblioteca. Certo? Certo? Lá na biblioteca tem o livro do Andrade. Está lá naquele livro lá que nós temos como bibliografia básica da nossa matéria. Falsa, pois o método é de laboratório. O método é de laboratório.
Eu falei para vocês na aula anterior sobre isso. Tem alguns métodos que são de campo ou de laboratório. E até falei de uma confusão que acontece muitas vezes, que apesar de você montar uma placa de calibração de câmeras, colocar alguns alvos pré-sinalizados nessa placa e tirar fotografias em um laboratório, você vai no laboratório e tira fotografias, esse método é um método de campo, porque na verdade ele usa outros métodos, apesar da placa estar dentro do laboratório. O método que é usado é do campos misturados e das câmaras convergentes. Depende de como você constrói sua placa, né? Mas são esses métodos que são métodos de campo. Tudo bem? E no caso aqui, o goniômetro e multicolimadores são métodos de laboratório. Tudo bem? Próxima, a letra E. Nós vamos até a letra H. Tudo bem? Até a letra H. Próximo. Na determinação da posição dos pontos de apoio em um processo de fototriangulação, esses devem estar localizados ao redor do bloco, na sobreposição entre as faixas e espaçados entre si nas faixas a uma distância máxima de um certo número adotado de modelos. E no interior do bloco, as coordenadas dos pontos de apoio podem ser apenas oriundas de nivelamento. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? E daí? Verdadeiro. Essa questão é verdadeira. Se você for lá no livro, tem na frente ali, se você for lá no livro do Andrade, é isso que está escrito lá, sobre essa colocação, essa forma de distribuir os pontos de apoio. Então você vai distribuir esses pontos de apoio nos cantos do bloco. Primeira coisa é pegar o bloco, esse bloco que você definiu, a sua área. Você pode até dividir a sua área em blocos, ou essa área pode ser um bloco inteiro. E você vai fazer o quê? Você vai distribuir os pontos de apoio. Você vai colocar os primeiros pontos de apoio que você vai colocar no seu sistema, no seu bloco, são nos cantos do bloco. Aí depois você vai pegar e colocar isso aí eu desenhei nas aulas, coloquei em desenho para vocês, mostrei um desenho, um gráfico disso, como é feito isso. Aí você vai pegar no mesmo alinhamento que você colocou nos cantos do bloco, vai colocar no início de cada faixa, na região de sobreposição entre faixas. Tudo bem? Aí depois, a partir disso, você vai distribuir regularmente espaçado. Isso pode variar? Isso pode variar, mas no geral, no clássico é isso. Você vai espaçar esses pontos de apoio, vai dar um espaçamento de um determinado número de modelos adotados, certo? Um determinado número de modelos adotados, que é o tal do N adotado, que pode ser 3, 4 ou 5. Hoje em dia você pode colocar menos ponto de apoio, porque você injunciona também, você pode colocar como conhecido os CPs, que vem dos VANTs, que vem das câmeras fotogramétricas modernas, que já vem com inercial e GPS, então você pode diminuir o número de pontos de apoio. Mas o clássico era isso, certo número de modelos adotados, então era 3, 4 ou 5 modelos, estudado estatisticamente para saber essa quantidade de pontos, de espaçamento. Só que no meio do bloco, nos cantos do bloco, na parte ao redor do bloco, você colocava pontos que eram tridimensionais, x, y e z. E no centro você não precisava colocar pontos com z conhecido. Desculpa, com x e y. Podia ser pontos oriundos só de nivelamento. Era uma época em que nivelamento era mais fácil de fazer e XY era mais difícil. Não tinha a facilidade que o GNSS tem hoje. Então, por isso se fazia apenas nivelamento no centro. Hoje em dia, você faz tudo com GPS. E depende do tipo de qualidade do seu levantamento, você vai lá e faz nivelamento também para a parte que é necessária.
Mas no geral você pode fazer tridimensional hoje em dia. Mas no clássico era isso aqui está definido lá no livro do Andrade. Tudo bem? Então isso é possível, é essa a definição. Tudo bem? É isso. Então essa afirmação, ela é verdadeira, tá? Bom, AF. A orientação exterior é a determinação das posições e rotações de um objeto em relação a um referencial adotado. Então, orientação exterior é a determinação das posições e rotação de um determinado objeto em relação a um referencial adotado. Então, você vai orientar externamente um objeto, não é isso? Em relação a um referencial adotado, é verdadeiro ou falso? Já é fácil de perceber que é verdadeira a resposta, certo? Na fotogrametria, você tem dois tipos de parâmetros. Os parâmetros de orientação interna e externa. Tudo bem? Então você orienta a sua câmera fotográfica. Você determina a posição e rotação da câmera fotográfica no instante da tomada da fotografia. Isso é a orientação exterior. Tudo bem? Orientação da câmera, do sensor. O sensor que está dentro da câmera. Então todo mundo chama a câmera de sensor, mas o sensor está dentro da câmera. Certo? Então você determina essa posição da câmera dentro no referencial do objeto. Tudo bem? Então a afirmação é verdadeira. No processo de fototemplação por feixe de raios, então essa outra questão, a G, penúltima. Então no processo de fototemplação por feixe de raios, com calibração em serviço, dado um parâmetro de orientação interior ser fotovariante ou bloco variante, isso implica na desconsideração dos outros parâmetros de orientação interior. Quer dizer o seguinte, se você disser que um parâmetro é bloco variante ou fotovariante, significa que você vai tirar, essa afirmação está dizendo que você vai tirar o outro parâmetro do processo. Essa afirmação, então, é evidente que ela é falsa. Porque ser bloco variante ou fotovariante não implica na desconsideração dos parâmetros, de qualquer parâmetro. Ser fotovariante ou bloco variante vai implicar o seguinte: se bloco variante, aquele grupo de parâmetros que nós já falamos lá, ou o próprio parâmetro, nós podemos dividir em 5 grupos: focal, ponto principal, distorção radial simétrica, distorção descentrada e afinidade. Os parâmetros, vamos dizer, verdadeiramente internos são esses parâmetros, certo? Alguns de efeito sistemático e a focal que não é efeito sistemático. Então você tem esse conjunto de parâmetros, são 5. Se você considerar qualquer um desses conjuntos ou a variação desses conjuntos como bloco variante e fotovariante, vai significar o seguinte: se bloco variante, o conjunto ou parâmetro, ele vai ser determinado um conjunto, ou ele e mais o conjunto dele. Tipo, quem que estou falando de conjunto? Ponto principal não tem como separar o x0 do y0, não tem, é o conjunto. Distorção radial, dá para separar. Você pode calibrar K1, K1, K2, K1, K2, K3. K4, ninguém usa K4. Tem softwares que usa K4, mas não é usual. Vou falar só até o terceiro parâmetro da distorção radial simétrica. Você pode fazer esse conjunto. E desse jeito, considerando bloco variante e fotovariante. Pode calibrar só o K1. Posso calibrar o K1 e o K2. Ou o K1, o K2 e o K3. O K3 sozinho não dá, o K2 sozinho não dá. Tudo bem? Porque não tem significado lógico fazer isso com os Ks. Distorção descentrada. P1, P2. Não dá para separar. Tem que ser os dois. Certo? Não tem como fazer só P1 ou só P2.
E A e B, que é a afinidade, também não dá para separar, não dá para só calibrar um e não calibrar o outro. Então, se entra o A, tem que entrar o B e vice-versa. Se entra o P1, tem que entrar o P2 e vice-versa. Se entra o K2, tem que entrar o K1. Se entra o K3, tem que entrar o K1, o K2 e o K1. Se entra o K3, tem que entrar o K2 e o K1. Tudo bem? E x0, y0, ponto principal. Entrou o conjunto ou não entra? Entende? Então significa que esse conjunto, ou ele vai ser calibrado um conjunto deste para o bloco inteiro, ou um grupo desse para o bloco inteiro, ou um para cada fotografia, ou não considera, tudo bem? Mas um para cada fotografia. Então, se é bloco variante, é o grupo para cada bloco. Se é, já confundi, vamos lá de novo, voltando. Se bloco variante, é o grupo para o bloco inteiro. Se foto variante, é o grupo um para cada foto. Então dá para perceber quanto que isso implica de número de parâmetros adicionais que o ajustamento tem que solucionar, certo? Então isso não implica, então essa afirmação é falsa, essa afirmação é falsa, não implica isso, certo? Falsa. O que implica é que os parâmetros serem fotovariante. Cada fotografia terá esse conjunto de parâmetros determinados para cada aquisição e não únicos para todo bloco de fotos. Já bloco variante, em todo bloco de fotos os parâmetros serão únicos, ou seja, um único conjunto, um único grupo para o bloco inteiro. E a nossa última afirmação verdadeira ou falsa é a seguinte: no processo de fotografia por feixe de raios, são determinados os centros perspectivos e as rotações de cada foto, e densificados os pontos conhecidos no referencial do espaço-objeto, terreno. Com isso, não há possibilidade de restituir a superfície do objeto usando esse método. Você não consegue, ou seja, está dizendo que o fotografia por feixe de raios são determinados os centros perspectivos e as rotações de cada foto, e densificados pontos conhecidos no referencial do espaço-objeto, terreno. Verdadeiro ou falso? Com isso, não há possibilidade de restituir a superfície de um objeto usando esse método, que é a fototriangulação.